Bom, galera, primeiramente esclarecendo para vocês aqui, né? Não tivemos hoje a live pós-jogo, nem intervalo. Infelizmente eu tive um contratempo aí. Eu também não pude acompanhar o jogo do Clube do Remo, na verdade eu não assisti o jogo. Então o que eu vou falar para vocês aqui não tem nada a ver com a partida, tá? Aliás, tem sim muito a ver com o time do Remo, mas não com a partida de hoje. Amanhã eu prometo para vocês, hoje eu vou acompanhar aí os melhores momentos, né? Alguns lances do jogo e amanhã a gente comenta melhor isso daí, tá? Sobre a partida de hoje, sobre o resultado, na verdade, aconteceu aquilo que a gente já esperava, né? O Remo passou pelo Santa Rosa, sem muitas dificuldades, é verdade, se você olhar o placar, né? 3-0 no primeiro jogo, 2-0 no segundo jogo, e o Remo está na semifinal da competição. Agora, vai aguardar aí o vencedor de Tuna ou São Francisco, que vai sair amanhã, às 10 horas da manhã, o jogo, né? Se eu não estou enganado. Então o Remo vai esperar o vencedor aí desse confronto para saber quem ele vai enfrentar ali na semifinal. Passando para a final, o Remo garante aí vaga na Copa do Brasil do ano que vem. Essa é a meta, na minha opinião, que o Remo tem que traçar agora. A vaga na Copa do Brasil, que é chegar na final. Chegando na final, óbvio, né, peso da camisa, da história, o Remo vai ter que brigar sim pelo título, seja lá quem for que estará do outro lado. Sobre alguns jogadores, né? Eu venho acompanhando aqui, principalmente no grupo dos membros aqui do canal, a galera elogiando alguns jogadores, o Marcelo Rangel, inclusive nas redes sociais também, eu fiquei sabendo que a torcida gritou o nome dele, né? E vocês lembram que eu falei aqui sobre ele absorver as críticas do torcedor e a pressão do torcedor de maneira positiva? Eu queria que mais jogadores tivessem a atitude do Marcelo Rangel, que não se escondeu, botou a cara a tapa e agora está colhendo aí com boas atuações dentro de campo, isso aí do torcedor. Isso é muito importante, a gente precisa ter um goleiro com mais confiança. Inclusive o Remo está no mercado atrás aí de mais um goleiro, né? Porque o Vinícius saiu, então o Remo hoje só tem o Léo Lang e o Marcelo Rangel. Existe a possibilidade do Remo trazer um goleiro aí. No próximo vídeo a gente comenta um pouco sobre isso também e sobre aí a possível chegada do Felipe Marques também. Ponto negativo de novo, né? Ele, como sempre, Kelvin, Ribamar, aquelas figurinhas carimbadas, né? Inclusive o Ribamar hoje deu uma assistência no jogo. Me falaram que ele foi muito participativo no jogo, mas é muito pouco, né? Para quem veste a camisa 9 do Remo, uma camisa tão pesada, né? Uma camisa tão pesada aí que já foi de vários artilheiros aí. Contra o Santa Rosa, gente, e você olha, né? O time do Santa Rosa, um time que é aí o principal, né, responsável, né, pelo time é o Luiz Omar Pinheiro, né, o Sheik do Pará. O Santa Rosa, se não me engano, também é patrocinado pelo Futebol Zoeiro, né, e outros também aí. O Santa Rosa mudou a identidade, né, usou o azul claro, e foi um erro total fazer isso, um erro total. A última vez que a Mucura pisou no Bainão com aquela camisa lá listrada, tomou de 3-0. Aliás, dos últimos 3 jogos que o Remo fez com equipes do Pará com camisas listradas, né, jogando no Bainão, foi 8 gols e não tomou nenhum. Então, vocês tomam. É óbvio que a camisa não entra em campo, né? É óbvio que o que eu estou falando aqui é zoeira. Mas, de fato, o Santa Rosa poderia ter sido um adversário bem mais difícil para o clube do Remo, algo que não aconteceu. Isso também é mérito do Remo, é mérito do Morínigo, que vem ajustando essa equipe. Se o Remo não joga bem, mas pelo menos tem organização, algo que não tinha nos últimos jogos, né? Principalmente no comando catalá. Uma coisa que eu quero falar com vocês aqui, principalmente sobre o jogo de quinta-feira, né? Quarta-feira, perdão, contra o Amazonas, é o seguinte. Quarta-feira vai ser um jogo de erro mínimo. Se o Remo tiver oportunidades lá na frente, ele vai ter que fazer. Quarta-feira, vou repetir o que eu falei aqui. Quarta-feira será uma partida de erros mínimos. Aliás, esse confronto, quem errar menos, vai conseguir a classificação para a semifinal da Copa Verde. É um adversário difícil, hoje melhor que o Remo, hoje mais organizado, jogando um futebol melhor que o Remo. Tanto é que o Amazonas chegou aí, foi campeão do primeiro turno lá do Campeonato Amazonense e chegou na terceira fase da Copa do Brasil. Na primeira edição que eles disputam, já chegaram na terceira fase. Então, é um time que vem traçando os objetivos e vem conquistando eles. E tem algo diferente que o Remo não tem hoje, que é um centroavante de verdade.
Um cara que se a bola chegar lá na frente, ele vai criar perigo, ele vai tumultuar lá na frente a zaga do Remo, que é o caso do Sassá. A gente tem um Ribamar, gente. E assim, antes de você vir aqui defender ele, dizer que eu persigo ele e tal, eu vou te fazer uma pergunta. Uma pergunta simples aqui, mas muito objetiva. Você acha que o Ribamar vai fazer os gols que o Remo necessita na quarta-feira? Se a bola chegar nele, você acha que ele vai conseguir ter êxito nas finalizações? Você confia nele? Não confia? Então por que você está defendendo então? Ah, só porque ele é ser humano, é isso? Imagina só, todo mundo que você não fosse criticar porque é ser humano. O tanto de péssimos profissionais que a gente teria, né? Pois é. Então, é uma preocupação, pelo menos minha, para quarta-feira, porque o Remo vai precisar ter erros mínimos. E quando você tem um cara que erra muito e não consegue basicamente finalizar na direção do gol, fica muito difícil. Outra coisa e uma última situação sobre o Ítalo. O Ítalo já se recuperou, já faz uns 2, 3 jogos que ele está recuperado, que ele está à disposição. E ele não é titular. Ele é banco do Ribamar, é isso mesmo. Ah, mas ele é ruim e tal. Ele não é pior que o Ribamar. Ele não é pior que o Ribamar. Se a bola chegar no Ítalo, pelo menos um lance de perigo ele vai criar. O Ribamar nem isso consegue. Então, se o Ítalo aí não tem condições de ser titular no lugar do Ribamar, rescinda o contrato com ele. Porque o cara que hoje é banco do Ribamar, ele não tem capacidade de jogar futebol. Ele não pode ficar no elenco do Remo. Porque tanto é que quando o Ribamar foi contratado, ele ia ser banco. Ele veio para ser reserva. E hoje ele é titular e não merece a titularidade. Ele não merece a titularidade. Ele jogou 2 partidas contra o Santa Rosa. Uma equipe que tomou 5 gols do clube do Remo nos 2 jogos. Ele não conseguiu fazer um sequer. Então assim, eu estou muito preocupado para esse jogo contra o Amazonas. Pelo menos a parte da classificação no Campeonato Paraense a gente já conseguiu, né? Agora o Campeonato Paraense, se eu não estou enganado, só na outra quarta-feira, porque essa semana agora toda vai ser de Copa Verde. Vai ser uma preparação aí para a Copa Verde. Essa competição aí que vai ser muito complicado para o Remo. O Remo vai enfrentar um adversário que hoje está num patamar acima e que, como eu disse para vocês, vai ter que ser erro zero. Erro mínimo, né? E a gente precisa ajustar isso. Eu não vou pedir isso porque eu sei que não vai surtir efeito, mas eu queria muito que o Canu tivesse oportunidade nesse ataque do Remo aí. Ah, o Canu é sua esperança, é o craque? Não é. Mas o pouco que ele entrou em campo, ele mostrou uma certa qualidade, né? Infelizmente, que outros não demonstraram. Tem também um ponto positivo chamado Silas também, que me falaram que foi muito bem hoje, né? O Thales jogou muito, né? O Natan entrou e parece que o Raimar foi de novo a mesma música morta de sempre. Então, para mim poder fazer essa análise amanhã, eu vou assistir um pouco compacto do jogo para poder falar aqui para vocês. Mas deixa aí seu comentário. O que você acha? Tá? Mais uma vez, gente, não é nada pessoal, não é perseguição com jogador nenhum, é preocupação mesmo. Eu estou preocupado. E eu queria que vocês entendessem isso. Isso não é, você está perseguindo o cara, você não gosta do cara, não. Eu estou preocupado porque eu sei que o jogo de quarta-feira vai ser um jogo de erros mínimos. As chances que a gente tiver lá na frente, a gente tem que converter. Porque vai ser um jogo complicado. O Amazonas vai vir para buscar 1-0, para tentar resolver a parada no primeiro jogo. Então a gente tem que estar muito, muito atento nesse jogo. E como eu disse para vocês, a gente precisa ter alguém eficiente lá na frente para ser o nosso finalizador. Você acha que o nosso camisa 9 hoje titular, o de hoje titular, ele é esse cara? Deixa aí nos comentários, quero muito saber a sua opinião. Até o próximo vídeo. Tchau.